Vocês que acompanham aqui o canal já reconhecem esse fundo aqui, que são as cartas de tarô que eu utilizo para os shorts, para poder fazer os vídeos de cada uma das cartas, né? Eu separei aqui as cartas que eu já fiz e que já comecei a trabalhar, que eu já mostrei aqui nos vlogs também. As cartas que eu já comecei, né? E aqui estão separadas as que eu ainda não mexi. Eu posso ter tido ideias e tal ao longo do tempo, porque esse projeto não iniciou hoje, né? Mas separei aqui todas as que eu não comecei a mexer, porque hoje a gente vai fazer uma carta do tarô do zero. E eu tô pensando em fazer um negócio aqui. Como a gente tá falando de tarô, eu acho que nada mais justo do que eu embaralhar essas cartas e tirar uma carta aleatória pra gente tentar produzir aqui. Diferente dos rios, onde eu deixo uma carta separada e finjo que embaralho, aqui a gente vai embaralhar de verdade e eu não faço ideia de qual carta que vai sair. Eu espero que seja uma carta fácil, uma carta legal aqui pra gente criar o nosso projeto, mas eu vou ter que fazer todas de qualquer forma, então não faz muita diferença. Como vocês sabem, esse não é um projeto novo, não é um projeto de agora, então eu já estudei um pouco sobre tarô ao longo dos anos, esqueci a maior parte das coisas, mas já pensei um pouco sobre as garotas mágicas, tem até alguns esboços antigos de algumas coisas dessas garotas mágicas, então se tiver algum material, algum esboço, alguma coisa que eu tenha feito antes de fazer essa carta, eu vou mostrar pra vocês também, tá? Mas se for uma coisa do zero, então a gente vai começar a estudar do zero. Vamos terminar de embaralhar e a gente vai descobrir qual é a carta que a gente vai fazer agora, que vai ser a carta. Me atrapalhei pra falar, mas é a carta do carro, né? Eu não quis regravar esse take pra que eu não perdesse a naturalidade de tirar a carta e mostrar pra vocês que essa foi a carta que eu tirei, né? Ficou feio esse take, nossa senhora, mas é o que a gente tem. E eu já tenho alguma ideia aí do que eu quero pra personagem, mas não tenho uma ideia do que eu quero pra carta. Então a gente vai começar estudando. Eu tava tanto desejando fazer outra carta, um sol, uma lua, um imperador, mas saiu essa, então é o que a gente tem. A gente tem então a carta 7 do nosso baralho. Eu vou pegar aqui os nossos materiais pra gente poder estudar. Eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda em vlog, né? Que eu cortei aqui este livro porque ele era péssimo pra conseguir abrir e ler. Então eu cortei os arcanos maiores aqui e deixei eles separados em folhinhas, fichinhas, né? Vamos achar aqui a carta número 7, 5, 6, 7. Aqui, a carta do carro e as informações sobre a carta do carro, tá certinho. E procurar aqui a carta do carro. Força... aqui. É essa. Tá em inglês, eu também me perdi. Então aqui tá separado os meus materiais de estudo. Vou estudar, vou começar a fazer anotações e aí sim vou passar essas informações pro Notion. A primeira coisa que eu quero fazer, na verdade, é observar as cartas. Eu gosto de primeiro dar uma pequena lida ali no livro para entender ao menos qual é o objetivo da carta. Depois eu faço uma leitura mais minuciosa para poder escrever no Notion. Mas eu gosto de primeiro entender sobre o que se trata essa carta, o que a gente tem que observar aqui, sobre o que tá falando. E aí eu vou começar a olhar carta por carta. Eu peguei essa ideia de fazer uma reflexão por conta desse livro, mas as reflexões que esse livro traz são tão... Pra onde você acha que a carruagem tá indo? Entende? É muito... Ai, não me auxilia em nada. Eu gosto da ideia de trazer uma reflexão para que a pessoa realmente reflita sobre e para que aquilo faça sentido na vida dela, sabe? É um auxílio a mais para poder fazer a leitura do tarô. Agora, as perguntas que ele faz nesse livro são tão vazias, são tão... Ai, onde você acha que a energia do mago está na sua vida? Sabe? Eu tenho que entender primeiro do mago para depois refletir sobre a reflexão, que é uma reflexão muito sem graça. Então eu prefiro já dar um norte para a reflexão, né? Algo que signifique realmente o que eu quero que a pessoa reflita. Faz sentido pra você? Pra mim faz muito sentido. Agora vamos analisar a carta uma por uma pra gente entender os elementos que estão sendo utilizados, né? Aqui no tarô de Marcelle, a gente tem a figura principal numa carruagem mesmo, que tá sendo conduzida aqui por dois bichos e ela tá olhando aí pra direção, né? Que ela vai. Dá pra ver aqui que o personagem, ele tá olhando pra lá. E os bois não, como é que é o nome disso? Cavalo. Os cavalos estão olhando para a mesma direção, ou seja, dá para indicar que ele tá fazendo a guiação, né? Meu Deus do céu, eu esqueci totalmente como se fala português. Mas aí a gente tem aqui outro, que ele também aqui tá sendo conduzido por um caminho
ele tá de boa enquanto ele tá sendo conduzido, né? Dá pra ver que eles não estão fazendo esforço. Quem tá fazendo esforço é quem tá movimentando eles, mas eles que guiam esse movimento. E aqui a gente tem uma figura um pouco mais mitológica, né? A gente tem essa questão das águas aqui, que eu não sei se vai ser um fator importante, mas pelo que eu li ali, esta carta está ligada ao signo de Câncer, que é um signo de água. Então, a gente pode fazer uma ligação aí por conta desse negócio de água. Aí a gente tem essa, que é uma moça com um arco e flecha. Ela tá tanto tomando uma ação quanto fazendo um caminho, né? Ela não está andando em si, mas ela está tomando ação para o caminho que a flecha vai fazer. Ela vai comandar, a flecha vai caminhar. Então eu acredito que esse seja o sentido que a pessoa tentou trazer nessa carta. O correto, na verdade, era eu ler carta por carta nos livrinhos que vêm com essas cartas, né? Mas como essas versões aqui que eu tenho não tem e eu não quero abrir PDF por PDF, meu intuito é mais interpretar e eu observar e eu tentar entender o que foi tratado aqui. Então eu não vou fazer essa leitura de carta por carta nos seus arquivos. Nessa outra a gente tem também um pouco da ideia clássica, né, do troninho aqui com as pessoas que deveriam carregar, mas eles não estão carregando nada. E eu acho que foi só uma questão estética. A pessoa talvez não tenha pensado muito sobre o significado da ação que vai ser tomada a partir da leitura da carta, né? Aqui neste outro é a mesma ideia clássica, né? Carruagem sendo levado por esfinges, que é uma coisa que aparece aqui no livro, né? Que são esfinges. Aqui no do Jack, ele também está numa carruagem, né? Tá bem literal. Ele está fazendo o caminho. Ele está sendo guiado pelo cachorro. E o cachorro, como a gente viu lá na carta do tolo... A gente viu não, né? Porque eu acho que eu só falei nos shorts. Mas o cachorro, ele pode representar a intuição, né? No caso do tolo. E se a gente tem uma continuidade da história, a gente tem, então, a intuição guiando aqui o caminho. Mas ele está, de fato, tomando a ação aqui, indo pelo caminho, sendo puxado aqui. Ele está conduzindo, mas ele não está passando o esforço de caminhar. Nesta outra aqui, a gente tem... de novo a carruagem lá atrás e a gente tem a figura das esfinges, que eu não sei direito o que significa, eu já vou dar uma olhada ali. Mas elas não estão conduzindo a personagem nesse, né? Mas ela está comandando as esfinges, pelo menos ela tá numa posição aqui que parece que ela tá comandando essas esfinges, né? A gente tem aí essa representação do preto e do branco, que pelo que eu saiba, representa aí o nosso yin e yang, o feminino e o masculino, os diferentes lados de uma mesma coisa, etc. Aqui de novo, outra carta que tem aquela ilustração bem clássica com a carruagem, ele sendo puxado pelos cavalos, comandando, ele não tá demonstrando que tá passando esforço, e é isso. Aí nessa carta a gente tem uma versão mais descolada, onde a pessoa não tá mais numa carruagem, ela tá numa moto. Eu acho que ela poderia ter aproveitado melhor, porque ela quis manter a figura das esfinges na frente, eu acho que não eram necessárias. Eu teria colocado talvez aqui alguns detalhes na própria moto para representar essas esfinges, caso a pessoa realmente queira utilizar elas, né? Eu não acho que seja necessário. Aqui na versão dessa carta de Alice, a gente tem a personagem aqui sendo conduzida, né? Mas no caso dela, ela não tá tendo controle sobre a ação, né? Ela não tá controlando qual é o caminho que ela vai seguir. O que pode aí estar dentro dos significados reversos dessa carta. E por último, a gente tem esse daqui, que tem uma ideia clássica, né, da carruagem, mas foi substituída por um carro, porque é o carro, né? É uma carta do carro, que é um carro. Com a leitura mais profunda aqui da carta, eu descobri que a gente não fala tanto sobre movimento, mas sim sobre construir uma base sólida para fazer o movimento, mais sobre a determinação e sobre a estrutura, né? Afinal, com a carruagem, a gente tem aí essa estrutura que protege a gente de fazer o caminho, né? A gente consegue ultrapassar os obstáculos porque a gente está protegido, a gente está sólido. A gente consegue passar por cima dos obstáculos e tomar essa ação e não se movimenta de qualquer jeito. Se a gente for destrinchar mesmo, o tarô às vezes tem um papo meio de coach que basicamente quer dizer a mesma coisa em várias outras cartas. Mas quando eu tô fazendo aqui, eu quero focar em um dos significados. Então eu não sei se vou manter na questão focada no movimento ou focada na parte de estrutura. Porque, pelo que eu estou pensando, para retratar na Garota Mágica, eu vou ter que escolher um lado ou outro. Ou eu vou focar numa questão de grande armadura, ou vou focar na questão grande movimento.
E daí eu vou dar uma olhadinha nas outras cartas para ver se alguma outra dessas cartas vai trazer o significado parecido, para que eu possa escolher qual caminho que eu posso seguir. Aí só para mostrar aqui para vocês, eu anotei aqui alguns tópicos baseado tanto na parte escrita quanto na parte que eu observei nas cartas, e aqui algumas outras anotações também. Se vocês quiserem, nem um pause para poder ler. Eu tô morrendo de dor de cabeça agora, então acho que eu vou ter que dar uma pausa e continuar esse projeto outro dia. Deixa eu mostrar primeiro os conceitos antes da gente começar de fato a trabalhar na carta, né? Eu quis trabalhar com os conceitos de movimento, de fundação e de agir, né? Para a personalidade da personagem ser algo do tipo, alguém que busca sempre estar agindo. Então, eu fiz aqui alguns mini esboços, né? Umas thumbnails, eu não sei se a gente chama de thumbnail isso daqui, mas foram as ideias iniciais para que eu conseguisse trabalhar no conceito, né? Fiz essa daqui, onde ela teria essas pernas com as rodinhas e tal, para ela andar meio que correndo. Fiz essa com uma estrutura bem mais robusta. Essa outra também, focando no movimento, só com pernas longas e pontudas. Aí a gente teve outra que misturava um pouco da robustez com um pouco do movimento. E essa última, que é a que eu decidi seguir, onde ela tá usando basicamente o palanque da Serafine, né? Eu me inspirei nesse palanque porque faz muito sentido essa questão de carruagem, só que sem atrapalhar, sem ser uma carruagem grande para que ela possa se movimentar por aí, né? E assim eu criei e desenvolvi a personagem assim, com essa arma aqui, essas ombreiras, este cabelo divertido e que funciona bastante com ela meio que correndo por aí. Eu não sei se eu vou colocar essas fitas aqui ou não, é só a ideia inicial. Isso daqui pode mudar um pouco quando eu for desenvolver de fato a carta, né? E tava pensando aqui também em talvez outros nomes, né? Tem o carro ou a carruagem, que são traduções mais literais dos originais, e pensei em a fundação ou o movimento, mas eu acho que nenhuma das duas contempla totalmente o que a carta significa, e também não acho que o carro e a carruagem também contempla, mas pelo menos eles são traduções que as pessoas conhecem, né? Então eu ainda vou pensar sobre isso, sobre mudança de nome ou não, mas esse daqui tá sendo o conceito por enquanto. Aí vamos voltar aqui para nossa galeria, onde tá todos os nossos trabalhos por enquanto. Eu vou copiar aqui uma base de carta, vou duplicar ela, vou arrastar aqui para a posição de próxima carta, vou abrir a carta e vou colar a nossa ilustração, né, o nosso conceito da personagem, para eu conseguir visualizar enquanto eu esboço. Como vocês sabem, eu tenho muita dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, então quando o desenho exige mais de mim, quando eu tô tendo um pouco de dificuldade, eu prefiro fazer ele por fora das câmeras, né? Mas agora eu comprei um tripé que deve ajudar, né? Eu mostrei pra vocês no último vlog... Nossa, calma. Eu mostrei pra vocês no último vlog que eu comprei esse tripé. Ele vai ajudar eu a conseguir filmar melhor, mas mesmo assim eu preferi fazer certas coisas fora da câmera. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi o processo de fazer essa garota mágica. Como vocês podem ver, a nossa ilustração ela já tá numa fase bem adiantada. Eu iniciei a blocagem de cor, né? Que é essa divisão de cores, de tons diferentes para poder simbolizar a luz e sombra que a gente não faz na nossa ilustração, e também que dá este efeito mais interessante junto com os risquinhos, né? Mas como o iPad ele grava todo o processo de desenho, eu vou botar aqui o replay e vou mostrar para vocês, né? Já que eu não gravei o processo, eu consigo mostrar mais ou menos aqui. Deixa eu só pular essa parte que é do tolo, ó, opa. Aqui a gente tem a minha primeira tentativa, né, usando lá o esboço que a gente criou e tentando criar uma pose bem dinâmica para nossa personagem. Vocês vão vendo que eu mudo várias vezes, passo para um lado, passo para o outro, tento alterar a pose, tento alterar a roupa, vou tentando encontrar formas que me agradem mais. Essa parte aqui foi bem difícil eu entender a angulação, né? Como vocês podem ver, eu mudei várias vezes e eu tava sempre fazendo, apontando para cima, o que não faz sentido. Até que eu consegui entender o que eu tava fazendo e mudei aqui. Também fiz aqui a arma dela separada, né, para que eu consiga entender e depois encaixe na ilustração. E quando eu comecei a fazer a line art, vocês vão ver que eu também alterei várias vezes. Tentei fazer testes diferentes de roupa, tentei trocar as cores várias vezes, tentei mudar várias vezes a própria roupa dela,
até chegar no resultado que a gente tem agora, que é o resultado que eu estou trabalhando. E basicamente é isso que eu vou fazendo agora. Eu vou fazendo a blocagem de cor e garantindo que a ilustração fique mais interessante do que só com as cores base. Aí depois de fazer a blocagem, eu venho aqui no layer e mexo na opacidade, mexo na configuração dele, até eu encontrar um tom que eu me sinta satisfeito de ter feito. Eu já delimitei com as linhas, né? Então basicamente eu só preciso seguir elas, eu não tenho muito o que pensar. A parte que eu mais demoro pensando é a parte até chegar aqui, né, como eu mostrei para vocês no replay. Aí aqui, como é uma parte de transparência, eu vou alterar a cor da linha também para dar mais suavidade para essas partes aqui. Primeiro eu pinto por cima e depois eu mexo na opacidade para chegar num tom que me agrade mais. Aí eu começo na saga de fazer os risquinhos, não só para dar a impressão de luz e sombra, né, mesmo que eles não estejam na posição de luz e sombra, mas também para preencher um pouco da ilustração, adicionar textura. Eu acho que esses risquinhos, eles combinaram muito com o meu trabalho. E eu não exagero aqui porque depois a ilustração ela fica pequena, né, ela vai ficar assim, desse tamanho. Então eu não tenho por que encher de risco. Eu já boto até demais. A maioria nem aparece direito, mas é sobre. Pelo menos eu estou me esforçando para fazer um bom trabalho e isso que importa. E aí, se eu quiser imprimir uma versão grande, né, um print, por exemplo, da carta, ao invés de só a carta no tamanho, eu já tenho um arquivo grande, né? Isso daqui é basicamente uma folha A4. Tem que ter paciência, porque apesar de parecer mais simples, né, do que sombrear, eu acho mais difícil. Não difícil, mas é mais demorado, né? Porque são vários risquinhos, tem que fazer um por um e demora um pouquinho. Mas eu gosto, sei lá, relaxante. Sabe aquele negócio de pintar livro de colorir? Então, é basicamente um negócio desse. Eu uso tanto os risquinhos mais claros quanto os mais escuros para dar um efeito de profundidade. E quando os risquinhos eles estão próximos uns dos outros, tipo uma camada de risquinho branco e uma camada de risquinho preto, eles vão dar essa impressão de um pedaço mais profundo e um pedaço menos profundo. Às vezes eu faço só um pouquinho em algum canto, que é para aumentar a profundidade daquele canto, e eu também faço, às vezes, ele numa curva, para poder seguir a curva do personagem. Não tem muito segredo na minha finalização hoje em dia, né? Eu tenho um padrão bem certinho de coisas a fazer, de coisas a seguir, e isso faz com que seja fácil de identificar que o trabalho é meu e faz com que tudo pareça fazer parte de fato de um conjunto, né? Como aqui no tarô, isso é muito importante que eu faça desse jeito. Luz e sombra mesmo eu faço bem pouquinho, só em algumas áreas bem marcantes, tipo embaixo do queixo para poder demarcar o que é queixo, o que é pescoço, aqui embaixo do nariz para poder dar profundidade. E dependendo da área, que se for uma área assim que tá bem abaixo de uma coisa e outra, eu também acabo fazendo. Falta só o fundo e eu finalizar e revisar, né? Coisas que eu preciso fazer agora fora das câmeras. Então já já eu volto com o resultado pronto. Eu não só terminei a nossa carta, como também fiz algumas outras cartas que vou mostrar pra vocês nos próximos vlogs, mas vou mostrar o resultado aqui da carta do carro. E agora revelando a nossa carta do carro, sim, eu tive que manter esse nome porque eu não consegui pensar em outro. E aqui ela está, fiz o cenário, fiz alguns detalhes aqui embaixo. Não mudou muita coisa desde a hora que vocês viram, né? Mudei um pouquinho do contraste dela só. E ela ficou assim, e eu tô muito satisfeito com o resultado dela. E claro, já atualizei aqui o nosso projeto do Notion, troquei aqui a imagem e peguei as nossas anotações e fiz aqui esse texto que vocês podem pausar e ler se vocês quiserem, mas em breve ele vai estar na aba comunidade, assim como eu já coloquei as últimas cartas, as primeiras 5, coloquei lá todas as cartas para vocês verem uma por uma e com seus significados. Assim que eu postar vídeos curtos sobre cada uma dessas novas cartas que estou produzindo, também vai ter um post na aba comunidade com os significados, essas informações que eu desenvolvi. A última coisa que falta sobre essa carta é eu montar o roteiro baseado nas informações que eu tenho, gravar um vídeo curto e postar. Então eu já considero que está concluída a nossa missão de fazer a carta aqui do carro. E eu quero saber de vocês se vocês querem mais vídeos onde eu faço uma carta de tarô do zero com vocês, ou se vocês preferem acompanhar aí ao longo dos vídeos dos outros vlogs, né? Enfim,
Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu curtir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, até mais.